Quero cumprimentar os irmãos que estão também nos acompanhando pela internet. Deus abençoe cada família, cada casa onde está chegando essa transmissão desse culto nessa noite. Alguns não estão aqui por motivo justo, de enfermidade. Nós estaremos orando, tem uns pedidos de oração no final. Nós estaremos orando, apresentando a Deus, clamando ao Senhor, aquele que ouve as orações. Mas alguns irmãos também de outras cidades, de lugares distantes, alguns que assistirão ou cultuarão conosco posteriormente. Receba o abraço da congregação de Campos Sales. Que Deus abençoe a cada família. Eu, antes de vir para cá, eu quero transmitir um abraço do nosso pastor presidente. Eu falei com ele um pouco antes de vir para cá, e sempre a gente às vezes fala antes do culto, e ele fez questão de enfatizar, de pedir que eu transmitisse à congregação de Campos Sales o seu abraço fraternal. A igreja recebe, diga amém. Glória a Deus. Estamos debaixo da bênção de Deus, através da vida do nosso pastor, que tem nos confiado estar aqui trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Capítulo 16 de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, está dizendo assim na palavra do Senhor. Minha versão Nova Almeida atualizada, talvez seja um pouquinho diferente ali, mas o conteúdo, a essência não muda. Está escrito assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? E olhando, viram que a pedra já estava removida, e que a pedra era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram para ninguém, porque estavam com medo. Amém? Feche os teus olhos, me permita orar com você. Ó Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor. Já temos aqui entoado louvores que engrandecem o Teu nome. Temos louvado ao Senhor com os nossos cânticos congregacionais. E eu quero, Senhor, nesta hora em que iremos meditar na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha e nos dê entendimento, interpretação, que o Teu Espírito Santo nos abra a porta da palavra, e cada ouvido que irá ouvi-la possa receber em seu coração como um alimento espiritual, alimento vindo do céu. Ó Senhor, algo que nós precisamos ouvir, algo que necessitamos ouvir, que o Senhor venha falar ao nosso coração e a Tua palavra venha nos trazer renovo, a Tua palavra venha nos trazer o Teu consolo, a Tua palavra venha nos trazer a Tua edificação e também a Tua exortação, mas que tudo seja feito para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Amém. Falar a respeito da ressurreição de Jesus, um tema que nunca envelhece. Nos 4 evangelhos, nós vamos perceber a narrativa daqueles que se debruçaram a escrever, a colocar na história, a colocar em papel ou em papiro, a colocar aquilo que ouviram, aquilo que conviveram. Alguns
dos evangelistas, alguns dos que escreveram, participaram do ministério terreno de Jesus, como João, como Mateus, mas alguns outros, como Lucas, ele procurou saber, ele investigou para conhecer daqueles que conviveram com o Senhor e ouviu as narrativas históricas, ouviu as testemunhas. Da mesma maneira, Marcos, que esteve na igreja primitiva, foi um cooperador do ministério de Pedro e também escrevera a respeito do ministério de Jesus. Todos eles, claro, inspirados pelo Espírito de Deus, porque a palavra, ela é inspirada pelo Espírito de Deus. Ao longo de muitos anos, vários homens foram instrumentos de Deus para poder registrar, para poder colocar na palavra aquilo que o Senhor fizera, aquilo que o Senhor estava operando. E a gente vê nos evangelhos a narrativa do ministério de Jesus. E nos 4 está falando a respeito da ressurreição. A ressurreição de Jesus que é o maior acontecimento da história. A ressurreição de Jesus que foi e é o maior fato que já aconteceu na história humana. Pois o único que morreu, mas não continuou na sepultura, o único que morreu, mas ressuscitou, é Jesus de Nazaré. Aquele a quem nós adoramos, aquele a quem nós tributamos o louvor, porque foi através de Jesus que a salvação nos fora concedida. Foi através de Jesus que o reino de Deus foi estabelecido entre os homens. Foi através de Jesus que o caminho para Deus fora aberto. Porque se não fosse por Jesus, não teríamos como nos aproximar de Deus. Jesus veio com a missão de reconciliar o homem com Deus. O homem que havia caído, havia pecado contra Deus, por causa do pecado de Adão, havia perdido a comunhão com Deus. Mas o Senhor Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar, não poupar o seu próprio filho, a quem Ele deu, por amor a mim, por amor a você. Foi por amor a nós. Pense na grandeza deste ato de amor. Às vezes a gente se sente tão desprezado, às vezes a gente se sente colocado de lado, como que esquecido por alguns, mas você não foi esquecido por Deus. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama o rico, mas Ele também ama o pobre. Ele ama o doutor, o que tem diploma, o que tem muitos títulos, mas Ele ama da mesma maneira aquele que não sabe nem escrever nem ler. Ele ama o mais feinho assim como eu, mas ama também o mais bonitinho assim como você. Ele não faz distinção entre grande e pequeno. Isso é coisa da terra. Entre quem senta no púlpito ou quem senta aqui na nave. Isso é coisa de homens. Títulos, posições, é coisa terrena. O amor de Deus, ele abrange toda a humanidade. E às vezes a gente se sente mal por não acontecer algumas coisas que a gente queria que acontecesse. Às vezes a gente se sente mal por querer alguma coisa e não ter. A gente se sente mal por pensar, imaginar que Deus não faz acepção e às vezes as pessoas fazem. Mas porém eu venho dizer para você nessa noite,
que o meu Deus ama você. Alguns que estão aqui nasceram num berço evangélico e nunca se desviaram, e graças a Deus por isso. Mas outros já estiveram lá no mundo do crack, outros já estiveram lá no mundo da prostituição, alguns já estiveram na sarjeta, alguns já estiveram em lugares sombrios. Mas da mesma maneira que o Senhor Deus amou aqueles que nasceram, foram apresentados, batizados e estão aqui dando fruto até hoje, o Senhor também ama igualmente aquele que estava desgarrado, aquele que estava longe, aquele que a sociedade não dava nada, aquele que a família já havia abrido mão, a família já não dava nada mais para você, mas o amor de Jesus te alcançou. Eu venho dizer para você nessa noite que nós estamos celebrando a um Jesus que vive. Qual é o tamanho da sua dificuldade em entender que você é amado por Deus? Qual a tua dificuldade em viver a plenitude do amor de Cristo? Nessa noite o Espírito de Deus, Ele quer derramar sobre cada coração deste amor que é maior que o mundo, deste amor que excede a qualquer entendimento. Aleluia! Nós servimos a um Jesus que nos amou, que suportou por amor, suportou as ofensas, suportou o desprezo, suportou a calúnia, suportou as bofetadas. Nós servimos a um Jesus que por amor suportou os açoites. A gente diz que ama a Jesus, mas não estamos dispostos a sofrer nenhuma pequena parte daquilo que Ele sofreu, mas Ele sofreu por amor a mim e a você. Suportou a coroa de espinhos, suportou os murros na sua face, suportou os açoites dos algozes que o açoitavam, Ele suportou os cravos, Ele suportou a lança, Ele suportou por amor à humanidade. Ele cumpriu com o seu chamado. Quando Ele morre naquela cruz, houve trevas. Talvez no mundo espiritual alguns poderiam até celebrado, pensando que a morte havia detido Jesus, que a morte havia parado Jesus, que a morte havia colocado um ponto final no ministério de Jesus. Mas está escrito que ao terceiro dia, aleluia, aleluia, eu sinto Jesus caminhando por este lugar. Isso aqui não é sensacionalismo nem para causar emoção. Isso aqui é uma verdade que a igreja precisa viver. Quando a igreja se reúne, ele está escrito na sua palavra: eu estou no vosso meio. Aleluia. Ele diz antes de ser assunto ao céu: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei, eu estou convosco. Aleluia. Mas aqui no texto que eu li, está escrito que no terceiro dia, quando os discípulos estavam com medo, quando os discípulos estavam trancados, quando os discípulos haviam se espalhado, somente as mulheres, no finalzinho do capítulo 15 do evangelho que lemos, está essa narrativa em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. No finalzinho do capítulo 15 está escrito que as mulheres ficaram ali aos pés de Jesus. Também esteve ali João, o discípulo amado, aos pés de Jesus até o final. E lá no evangelho de João, capítulo 19, finalzinho do capítulo 19, está escrito lá que eles desceram Jesus da cruz porque tinham um certo político chamado José de Arimateia, que pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E por causa da preparação do sábado, que já era tarde, logo às 18 horas começaria o Shabá, o dia do descanso dos judeus. E eles descem Jesus da cruz, conseguem um sepulcro novo, envolvem Jesus com um manto, com um lençol, e eles colocam Jesus na sepultura.
e voltam para casa cabisbaixo. Imagina como não deve ter sido o sábado daqueles discípulos. Imagina como não deve ter sido o sábado daquelas mulheres, de Maria, a mãe de Jesus, que viu o Jesus ser aplaudido na sua entrada em Jerusalém, que viu Jesus dando vista aos cegos, que viu Jesus limpando os leprosos, que viu Jesus curando os paralíticos, que viu Jesus dando fala, dando visão, dando liberdade aos que estavam acorrentados, aprisionados por Satanás, vendo Jesus transformando vidas. Jesus só fez o bem, mas mesmo assim, Jesus é morto, é crucificado. Imagina Maria, mãe de Jesus, imagina os seus discípulos, sabendo que aquilo ali, a morte era o fim. Até então não havia uma solução para a morte. Até então não havia alguém em toda a história da humanidade que tivesse vencido a morte. Mas em Jesus a história estava recomeçando. Em Jesus a história estava sendo mudada. Porque com Jesus Ele escreve uma nova história para nós. Quando não tínhamos Jesus, nós éramos de um jeito, a gente fazia algumas coisas, mas quando a gente está com Jesus, quando a gente deixa Jesus entrar no nosso coração, Ele muda a nossa história, Ele muda o nosso comportamento, Ele muda a nossa condição, Ele muda a nossa vida. Ei, quando Jesus chega, tudo é transformado. Então Maria e as mulheres estavam vendo Jesus ser colocado naquela sepultura fria. Está no texto que uma pedra fecha o sepulcro. E elas voltam cabisbaixas, preocupadas, porque não se lembravam que Jesus já havia dito que convém que o Filho do Homem padeça, que o Filho do Homem seja crucificado, seja morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Aleluia. Mas o que acontece é que nós, quando estamos diante das adversidades, a gente se esquece das promessas que nós recebemos. O que acontece é que nós, quando estamos passando pela tempestade, a gente esquece que depois da tempestade tem uma bonança. O que acontece com a gente é que quando a gente está no meio da luta, a gente se esquece que tem um Deus que é mais forte do que o inimigo que está promovendo a luta. O que acontece com a gente é que às vezes a gente esquece que o nosso Deus, Ele é todo poderoso. A quantos de nós já recebemos promessas? Quantos de nós já vencemos tantas batalhas? E nessa noite Deus quer dizer para alguém que está aqui: essa batalha que você está vivendo não é nada diante de tudo aquilo que você já venceu. O que você está passando agora é muito pequeno perto de tudo o que você já viveu e venceu, porque até aqui a mão do Senhor está te sustentando. O Senhor está dizendo para você: eu que dou a última palavra a teu respeito. Aleluia. A gente se esquece, elas esqueceram. E quando elas vão para o sepulcro, elas vão com uma preocupação: tem uma pedra na porta do sepulcro. Quem removerá a pedra? Dentro do sepulcro estava o corpo de Jesus. A pedra era um impedimento para elas acessarem o corpo de Jesus, que pelo costume dos judeus seria preparado com especiarias, tipo com óleos, com ungüentos, iria preparar o corpo de Jesus, porque ele estava ensanguentado quando retirado da cruz. Elas foram com essa preocupação: tinha uma pedra, tinha uma separação, e elas não poderiam chegar para ver Jesus Cristo, que estava ali, que não estava ainda em decomposição, mas estava morto. Na cabeça delas, depois da pedra tinha morte. Na cabeça delas, quando elas tirassem a pedra, elas iriam se deparar com o corpo de Jesus. Mas está escrito, o Evangelho de Mateus, ele nos narra que veio um grande terremoto, e o terremoto fez com que aquela pedra que estava impedindo a sepultura, ela fosse removida. Ora, os soldados que ali estavam, que receberam
dinheiro das autoridades, tanto romanas quanto judaicas, para vigiar aquele túmulo, para não deixar ninguém levar Jesus ali do túmulo. Aqueles soldados, eles ficaram apavorados, eles ficaram com medo, porque eles viram um anjo do céu, e o anjo, depois que o terremoto acontece, depois que a pedra é revolvida, o anjo enviado por Deus, não com a missão de ressuscitar Jesus, mas o anjo estava ali para anunciar a boa nova, que o mundo precisava ouvir. O anjo se assenta em cima da pedra, e então eles ficam apavorados, então eles ficam com medo, porque Jesus não precisava que a pedra fosse removida para ele sair da sepultura. Jesus não precisava que a pedra fosse removida para ele ser ressuscitado. Quando a pedra é removida, não é para Jesus entrar. Quando a pedra é removida, é para que os que estavam de fora, pensando que dentro da sepultura tinha morte, eles então entendessem que o dono da vida estava ali, estava no passado, não estava mais. Para eles saberem que aonde eles viram um Jesus morto ser depositado, o anjo fala: olha, vocês procuram a Jesus que foi morto, que foi ressuscitado. Vocês procuram a um Jesus que morreu, mas esse Jesus que morreu, ele não está mais aqui. A pedra não foi removida para Jesus sair, mas a pedra foi removida para aqueles que estavam de fora testemunhassem de que aquele Jesus havia vencido não somente a cruz, não somente os cravos, não somente os açoites, não somente as autoridades, não somente os homens maus, mas aquele Jesus havia vencido a morte. Por isso o apóstolo Paulo declarou: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Aonde está, ó morte, a sua vitória? Porque naquele dia, no terceiro dia em que Jesus havia morrido, quando o terremoto do céu acontece, os que estavam de fora puderam ver que mesmo o sepulcro lacrado, mesmo o sepulcro selado, mesmo tendo soldados na entrada do sepulcro, pastor Alex, aleluia, quando os soldados chegaram e olharam, aquele Jesus que estava ali, ele tinha já ido às dimensões celestiais. Aquele sepulcro não estava mais o corpo de Jesus. Alguns que já foram em Israel, não tive esse privilégio ainda, mas alguns que já foram, não sei se algum nome dos obreiros que já foram, mas quem já foi em Israel e teve o prazer de visitar o túmulo de Jesus, diz que lá no lugar, na pedra aonde ele fora sepultado, tem uma frase escrita assim, ó: ele não está aqui. Ali não foi o homem que escreveu, foi a palavra de Deus que diz, porque quando as mulheres foram procurar Jesus, o anjo disse para ela: ele não está mais aqui, ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. É a maior mensagem do Evangelho, é a maior mensagem que impactou o mundo, porque profetas morreram, porque heróis do Velho Testamento morreram, porque filósofos morreram, autoridades romanas, autoridades do mundo antigo, dos impérios, grandes imperadores morreram, ficaram sepultados. Os faraós colocavam seus corpos nas pirâmides, embalsamados, pensando que um dia tornariam a vida, mas lá estão até o dia de hoje. Mas esse Jesus que a Bíblia fala, esse Jesus que os crentes carregam essa palavra embaixo do braço, esse Jesus que morreu naquela cruz, ele não permanece na cruz. Alguns ainda carregam um crucifixo e tem um Jesus ali assim, caído, cabisbaixo, triste. Alguns entram em alguns ambientes e tem um crucifixo de um Jesus cadavélico. Mas eu quero dizer, o Jesus que eu sirvo, ele não está mais naquela cruz. Aquela cruz de um Jesus com a coroa de espinho, de um Jesus caído para o lado, ensanguentado, aquele Jesus não é o Jesus dos crentes, porque o Jesus dos crentes não está mais nessa atmosfera terrena. O Jesus dos crentes, ele está à direita de Deus, e pelo seu Espírito, ele está no meio da sua igreja, aleluia. Glorifica esse Jesus que está presente neste lugar.
Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. A morte venceste, o véu tu rompeste. Aleluia. Aleluia. Fique em pé, por gentileza. Eu ia pregar sobre a pedra removida, mas o Jesus que está aqui, que manda neste culto, Ele quis fazer a igreja lembrar que Ele não está além da pedra mais. A pedra já foi tirada, quem estava de fora pôde contemplar que Ele não está mais na sepultura. Aquelas mulheres tomadas de espanto, elas voltam ali daquele túmulo, e elas começam a anunciar: Ele vive. Eles começam a anunciar: Ele não está mais lá. Pedro não acredita, João não acredita, mas quando eles saem correndo à sepultura, eles entram naquele lugar. O Jesus que eles viram ser colocado não está mais naquele lugar. Lá tem um lençol colocado à parte, lá tem um lenço dobrado, e aquele lenço, pela tradição, está dizendo assim: ó, eu fui, mas eu voltarei. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele foi assunto ao céu, mas Ele diz para a igreja: permaneça na minha palavra, permaneça confiando na minha promessa, porque eu hei de voltar, irmão. A maior mensagem do Evangelho é que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. É que Ele foi ao céu, mas Ele voltará. Ele voltará. Você tem um louvor para adorar esse Jesus? Você tem um brado de glória para adorar esse Jesus? Você pode levantar as mãos para adorar esse Jesus? Você pode fazer alguma coisa para adorar esse Jesus? Você pode tributar louvor a esse Jesus, porque onde Ele está tem alegria, tem gozo, tem refrigério, tem renovo, tem paz, tem consolo, tem alegria do Espírito. O céu te adora, eu clamo a tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, eu clamo a tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Aleluia. Aleluia. Ekarabashedarabai. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.
Sinta a presença desse Jesus neste lugar. Acostume com a presença de Jesus neste lugar, porque é essa presença que você vai desfrutar o dia que nós chegarmos na eternidade. É essa adoração que nós iniciamos a entregar a Ele aqui na terra, que nós vamos continuar para sempre no céu. Esse céu aonde Ele foi, aleluia. Ele diz: não turbeis o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, há uma morada no céu preparada para a igreja. Esta igreja está sendo preparada na terra para morar no céu com Jesus. Aqui na terra é tudo passageiro, aqui na terra é tudo temporário, mas o céu é real, o céu é eterno, o céu é a morada do crente fiel, porque aquele que venceu todas as coisas, aquele que venceu todas as coisas, o apóstolo Paulo ele diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, aquele que venceu, você também vai ser vencedor. Não uma vitória terrena, porque pode ser que aqui na terra você sofra algum revés, pode ser que aqui na terra você passe por tribulações, mas em Cristo Jesus nós vamos vencer a morte. Em Cristo Jesus nós vamos vencer o pecado. Em Cristo Jesus nós não vamos ser condenados ao inferno, porque através de Jesus a esperança bendita da salvação está prometida, está confiada para aqueles que o aguardam. Jesus, nós te pedimos nesta noite, sobre a tua igreja, sobre o teu povo reunido neste lugar, o teu povo que ama a tua volta, o teu povo que ama a tua volta, Senhor, que aguarda a tua volta, Senhor. Mais do que qualquer coisa, nós queremos nos encontrar contigo, ó Deus. Mais do que qualquer sucesso aqui na terra, nós queremos herdar a vida eterna com o Senhor. Portanto, ó Deus, eu te peço, não deixe a nossa fé esmorecer, não deixe a nossa fé balançar, não deixe a nossa fé vacilar, Senhor, mas nos sustenta com teu poder. Sustenta a tua igreja, sustenta essa família, sustenta este casamento, sustenta este ministério, sustenta o teu povo, sustenta este povo, porque é teu povo, Senhor.